Minha gente, hoje, domingo, comemorado o Dia das Mães, e a mensagem não poderia ser diferente. É sobre ser mãe. Só que o que eu venho trazer aqui para vocês não é o que muitas gostariam de ouvir, mas é o que muitas precisam ouvir. Eu fiz até algumas anotações aqui para que eu não me esqueça de alguns pontos que eu quero trazer para vocês, que eu quero deixar esse vídeo um pouquinho mais curto. O primeiro ponto é: os filhos não vêm para nos dar trabalho. Eles vêm para nos trazer maturidade. Na minha prática aqui cotidiana, eu percebo o quanto, como eu estou por dentro interfere em todo o andamento da casa, em toda a administração da casa e no cuidado com os meus filhos. É muito diferente quando eu estou mais serena, quando eu estou mais centrada, quando eu coloco as coisas em ordem, a diferença que é. E eu já percebi por diversas vezes. Por isso, a minha busca constante por esse melhoramento interno, por um crescimento pessoal, no sentido da mentalidade, mudar a mentalidade, mudar a nossa mente, crescer como pessoa, como mulher, como cristã, por assim dizer, no corpo, na mente, no espírito. Isso é muito importante, porque de que adianta, nada adianta se a gente só cresce para fora. A gente precisa crescer para dentro. Esse tempo, depois que eu deixei, né, o trabalho externo e fiquei só com o trabalho interno, que é o trabalho aqui em casa, porque se você não levar a maternidade como um trabalho, é um trabalho sério, que eu acho que é o trabalho mais difícil do que qualquer outro trabalho, você não consegue aproveitar e aceitar verdadeiramente a maternidade, porque você sempre vai estar dividindo as coisas. Então imagina, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige dedicação, exige investimento, exige tempo e o principal, existe muitas renúncias para que você possa se melhorar primeiro, porque não adianta querer educar o teu filho se você não se educa primeiro como mãe. Esse é um dos pontos assim fortes que eu quero trazer para vocês. O segundo ponto é: será que será que estamos sendo exemplo de virtude que nós procuramos ensinar para os nossos filhos, que nós mostramos para os nossos filhos? Porque se a gente não educa os nossos filhos na prática cotidiana, ali no exemplo, que é o principal, fazendo o que a gente gostaria que eles fizessem, do ministrar as crianças no sentido de cuidar dos horários, cuidar das agendas, orientar nos afazeres, porque a gente deve sim orientar, ensinar o serviço. Isso é muito importante, senão eles vão crescer crianças mimadas, querendo que as outras pessoas sempre façam por eles. Gente, por isso que eu digo que a maternidade é um investimento, é sim um trabalho. É um trabalho que, embora ele não seja remunerado financeiramente, ele é um trabalho que é para a vida. A remuneração, ela é eterna. Não tentar evoluir como mulher, como mãe, como pessoa, você não vai conseguir mudar padrões que você já trouxe lá de trás. Você vai passar a mesma coisa para os seus filhos. Então, para que você ensine algo diferente a eles, dentro desse mundo que está tão maluco, você não vai conseguir passar coisas, valores que você não tem. Não adianta você ensinar algo que você não é, você ensinar algo que você não faz. A gente precisa ser o exemplo cotidiano para essas crianças. E um outro ponto muito importante, que eu nem coloquei aqui, mas vai fluindo aqui, eu vou falando para vocês. A gente não pode colocar o peso da perfeição nos filhos. Não pode de jeito nenhum. Isso é uma linha muito tênue, que se a gente não prestar atenção, a gente cai. Por quê? A gente precisa entender que os filhos estão na fase de treinamento. A gente está educando, e para que a gente possa educar os filhos, a gente precisa se educar todo santo dia. A todo momento a gente precisa fazer renúncias, a gente precisa estar se melhorando, a gente precisa estar estudando. Gente, imagina, um trabalho, você não precisa estar o tempo todo
se renovando lá dentro, fazendo curso, fazendo especializações. Eu que o diga, o quanto de especialização que eu tenho, o quanto de diploma que eu tenho, o quanto que eu precisei estudar. Mas poucas coisas que eu já estudei me ensinam a minha vivência que eu precisei aprender dentro de casa, no meu lar, com os meus filhos, educando os meus filhos, fazendo renúncias. Eu não estou dizendo que mãe não pode trabalhar, não tem nada a ver com isso, tá? Até porque existe uma hierarquia. Deus, o marido, os filhos, e depois vem as outras coisas, o trabalho, enfim. Mas assim, essa hierarquia, a mulher que também ela tá perdida, bagunçada, assim como um dia eu tive, ela fica desordenada se ela não segue essa hierarquia. Não adianta, porque existe uma ordem para as coisas. Então, se hoje o seu trabalho, você investe mais tempo no seu trabalho é mais importante do que investimento com o seu filho, algum resultado isso vai ter. Independente da justificativa que você dê. Existem verdades, sabe? E essas verdades, às vezes, é difícil de escutar, de entender, de compreender, de digerir, mas é a verdade, né? E eu percebi isso também na prática. Existe ali uma hierarquia que se você não tem como ser a melhor mãe, sendo a melhor CEO de uma empresa, claro, gente, a gente precisa, e ser a melhor esposa, a gente precisa entender que a gente pode conciliar as coisas, né? Então, uma mulher, por exemplo, que ela precisa trabalhar, mas imagina tantas mulheres da história, gente, que precisaram trabalhar. Mesmo assim, elas se doaram também da forma que elas puderam para educar os seus filhos. Então, não existe assim algo que seja um padrão que todo mundo precisa seguir, mas existe uma hierarquia, que dentro daquela hierarquia você adapta para a sua realidade como uma luva. Eu preciso fazer assim para dar certo, como se fosse uma receita de bolo. Não, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida. Nosso crescimento como pessoa, para que a gente possa educar melhor os nossos filhos, já que hoje falamos sobre mães, por isso que eu tô batendo muito nesse ponto. Não adianta se a gente não evolui, se a gente não consegue se educar como pessoa, estudar, investir tempo em saber como que eu posso melhorar como mãe, como que eu posso melhorar o estresse, a paciência, ganhar a virtude da paciência, e outras grandes virtudes que é necessário a gente dar como exemplo, mostrar para os nossos filhos, para que a gente possa depois falar. São ações, não são palavras, né? Na realidade. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Um outro ponto, de tudo que você fala para ele, você mãe, tudo que você fala para os seus filhos, você faz também, porque se você não fizer, vai entrar por um vídeo e sair pro outro, porque precisa eles verem você fazendo, para que quando você falar, aquilo possa ser tão suave aos ouvidos que vai ser muito comum ao comportamento. Então, é assim que vai se criando virtudes. A essência da mulher, como mãe, que isso é algo biológico nosso, tá se perdendo. Tá se perdendo porque a mulher tá mais para fora do que para dentro. E eu não digo nem questão física, não só questão física, mas eu digo questão pessoal. Ela tá mais para fora, preocupada mais com o exterior, com a aparência do que os outros vão pensar, do que para dentro. Está mais preocupada em crescer para fora do que crescer para dentro. Não adianta você ensinar ao seu filho que ele precisa, que ela precisa ter mais serenidade, mais paciência se ela estiver o tempo todo na loucura. Se ela vê que você não é paciente, nem com ela mesma, nem com ele mesmo. Não tem como você ensinar essa virtude para o seu filho. Não tem como você não ensinar nenhuma virtude que você não exerça. Então, o ponto que eu venho trazer aqui é o melhoramento como pessoa, para que a gente possa formar futuras gerações. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? Então, meu apelo é um apelo mesmo para todas as mães, é esse, que nós possamos ser as mulheres que educarão seus filhos para a transformação, possível transformação desse mundo. Se cada pessoa fizer um pouquinho,
as coisas melhoram sim, tá? E para finalizar, os nossos filhos não vieram para nos dar trabalho, como eu falei. Imagina que os nossos filhos não é nós. A gente está criando os filhos, né? Os filhos de Deus. Então, pensa assim que é algo tão bonito que surge em nosso coração, porque foi um presente que nos foi dado para que a gente possa cuidar da melhor forma possível. Então, eu vejo de uma forma assim tão diferente que os meus filhos, cada desafio que eu percebo, eu penso também que é um presente para mim. E às vezes um desafio tão grande, por exemplo, que eu passo com a minha filha, às vezes quando ela vai dormir, ela dormindo mesmo, eu só olho para ela e penso, obrigada por esse desafio, porque me desafiou tanto também que me fez sair da minha bolha, do jeito que eu tava, me fez crescer como pessoa, como mãe, e hoje eu vejo de uma forma diferente. E não se culpar quando errar, porque a culpa é só um alerta. Isso é bom, porque você não fica à mercê de seus erros. Se ligou um sinal de culpa, é um sinal de que você tem aquele sentimento de que precisa melhorar. Então leve a culpa como somente um alerta de fazer diferente da próxima. Tudo bem, errei, tudo bem, mas a próxima eu vou tentar fazer diferente. Porque eu vejo que uma das virtudes mais difíceis para nós que somos mães é a da paciência, é a da perseverança. E a gente precisa exercitar, porque os nossos filhos são o nosso caminho para a santidade. Um beijo e feliz Dia das Mães a todas.